Olá galera, vamos para mais uma semana de aula e agora a gente vai falar um pouco sobre o ciclo da borracha. Na verdade o Brasil sempre teve muitos ciclos, né? Vocês já viram comigo o ciclo do ouro, o ciclo do café, vocês já viram também o ciclo da cana-de-açúcar, das drogas do sertão, né? Então do pau-brasil, o Brasil sempre teve essa pegada da ideia de ciclo, ou seja, um período, um tempo ali de algum tipo de produto, de extração. Era muito comum, os europeus eles gostavam muito de extrair, de tirar a matéria-prima de vários povos. Então não vai ser diferente também do Brasil. Então aquilo que não tem o metalismo, né, o ouro e a prata, vamos extrair o que tem. Então nós já passamos aí por todos os ciclos e agora a gente vai falar um pouco sobre o ciclo no final do século XIX para o século XX. Vamos falar então um pouco sobre o ciclo da borracha, né? Então de 1879 a 1812, né? Nós tivemos alguns ciclos de borrachas importantes. Se falam os historiadores em dois ciclos, né? Esse primeiro ciclo aí até 1912, depois também o outro ciclo que seria o ciclo entre a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar aqui. Mas a gente pode falar até do terceiro ciclo também, que envolveu até Chico Mendes, a morte de um grande seringueiro aí, guerreiro aí, nesse período da década de 90. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa ideia, né? Então o ciclo borracha ela vem numa importância muito grande. Os europeus já haviam inventado muitas coisas importantes. Tinha um cara chamado Charles Marie, que ele vem para a região do Equador para fazer uma medida nesse território, mais ou menos 1700, pós 1730, mais ou menos, 1750, ele vem para fazer uma medição e ele descobre essa região da Colômbia, acaba descobrindo então esse tipo de produto. Os indígenas chamavam essa árvore de caution, né, que significa árvore que chora. Mas aí quando eles extraíam esse líquido branco, então acabava ali aquecendo ele, ou quando ele secava ficava meio emborrachado, ele acabava criando uma forma de seringas ali, acabou depois, já no século XX, ser chamado de seringueira as árvores, motivo de que eles faziam uma espécie de uma seringa ali para colocar água, jogar água e tal, então acabou sendo chamado de seringueira por causa disso. É uma vergonha a nossa história, né? Alguns historiadores costumam dizer que deveríamos apagar da história essa parte, mas ela também é importante a gente poder entender também da exploração do povo brasileiro, principalmente os indígenas e também negros, né, e a população pobre do Brasil nessa região. A região Amazonas não era nada ainda nesse período, né, então tinha um grupo indígena só nessa região, que acabou levando até o nome de Manaus, por motivo deles, né, dessa região, desse grupo indígena. Só para vocês terem uma ideia, não havia uma quantidade de mais do que 3.000 habitantes brancos, não índios, né, nessa região. Com o tempo aí de 1879 até o início de 1901, 1905, já tinha 50.000 pessoas, né, não índios morando nessa região para a exploração da borracha. Então o Charles Marie leva esse produto para a Europa e depois dos Estados Unidos, eles estavam usando e começam a fazer testes. E olha gente, eu quero até fazer um adendo aqui. Essa ideia de tirar coisas do Brasil e levar para o exterior já não é de hoje, né? Muitos produtos já foram retirados daqui e levados. O cupuaçu ficou tanto tempo aí nas mãos dos japoneses. Os Estados Unidos tem uma produção gigantesca, né, de produtos brasileiros aí da nossa natureza, da nossa região amazônica e de várias regiões aí, até plantas medicinais, os caras exploram. Então não é de hoje, e também o ciclo da borracha é nessa pegada. Os caras vêm, exploram, levam e começam a produzir. Outros, então, cientistas, pesquisadores começam a perceber que aquele produto da seringa, a seringueira ali, aquela borracha misturado então com enxofre, acaba se tornando mais resistente ainda. Então, da partir dali os caras vão produzir pneus, vão produzir até roupas, tecidos aí impermeáveis no período. Então, há um desejo muito grande da borracha. Até o Ford, o Henry Ford, acabou se envolvendo, querendo criar a Fordlândia, né, nessa exploração da borracha aqui, nesse período depois da invenção do carro. Então a borracha ela vem numa importância muito grande, por isso que nós temos esse ciclo da borracha aí até 1912, a gente vai falar um pouco sobre ele então, ok? Então tá aqui, região amazônica, o palco do ciclo da borracha, é visível parte do Brasil
e da Bolívia, aí além do Rio Madeira, Mamoré, Guaporé, perto dos quais construiu a estrada de ferro Madeira Mamoré, com esse desejo da exploração da borracha, né? A primeira fábrica de produtos de borracha nas ligas elásticas e de suspensório dos Estados Unidos, França e etc., né? Onde Charles Marie acabou levando e usufruindo. Só para você ter uma ideia, eles descobriram que dava para pagar, né, que acabava pagando aqueles traços, isso que eram feitos com grafite, né? Então já nasce a partir daí até a ideia da borracha mesmo, que a gente usa até os dias atuais. Hoje é usado mais o petróleo para essa borracha, mas de qualquer forma foi explorado aí. Então em 1803 já tinha todo esse desejo grande aí do ciclo da borracha, essa exploração da borracha. Coloquei o mapa aí nessa região então que eles vão explorar aqui, da região da Colômbia, da região amazônica, né? Então, e usando então a região aqui do Nordeste também para exportar essa borracha e levar para os seus países, né? Então, o primeiro ciclo aí de 1879 a 1912, durante o primeiro quatro séculos, né? 4 séculos e meio do descobrimento, como não foram encontradas riquezas, ouro, minérios preciosos, como falei para vocês, o metalismo na região do Amazonas, a população então brasileira vivia então praticamente de isolamento, era uma população de indígenas, né? Porque a coroa portuguesa não exploravam, porque não tinha metalismo nessa região. O Império Brasileiro conseguiu então concretizar as ações governamentais. Então, no final do governo de Dom Pedro II para o período da República, começa então a incentivar essa exploração e o extrativismo vegetal, principalmente das seringueiras ou do cáutchon, né, dessa árvore que chora, e também das drogas sertão, né? Então, o que eram as drogas sertão, professor? Só para lembrar, drogas sertão eram os temperos brasileiros, envolvido até o fumo também brasileiro. Para a extração da borracha, nesse período, acontece a migração de nordestinos, principalmente do Ceará, pois o estado que sofria as consequências então, das secas no final do século XIX e o início do XX, né? Então, começa muita gente para explorar essa borracha, para extrair essa borracha. Borracha era um lucro certo, porque os europeus estavam desesperados querendo essa nova descoberta aí, né? Então o desenvolvimento tecnológico e a revolução industrial na Europa foram um estopim que fizeram da borracha natural até então um produto exclusivo da região amazônica, um produto muito procurado, valorizado, gerando lucros e dividendos a quem quer que se aventurasse nesse comércio. Desde o início então da segunda metade do século XIX, a borracha passou a exercer fonte de atração sobre empreendedores visionários, né? Só para vocês terem uma ideia, vinham muitos banqueiros, empresários, grandes cientistas então europeus para a região aqui, para poder explorar e perceber, reconhecer essa borracha. Então vai desenvolver demais a indústria europeia nesse período aí, com a nossa extração da nossa borracha, que só havia então na região amazônica, né? E com isso precisava de uma exploração maior, e o investimento, né, começa a aumentar aqui entre o final do governo de Dom Pedro II para a República Brasileira. Dentre elas então a ferrovia, né? Então vem aí a ferrovia da borracha, né? A ideia de construir uma ferrovia nas margens do Rio Madeira e Mamoré surgiu na Bolívia em 1846, como um país que não tinha como escoar, né, essa produção, tinha todo esse rio para atravessar. Então eles têm essa ideia então de trazer, de levar até a região sudeste do Brasil essa borracha para ser exportada aí também na região do Nordeste. A partir então da exploração pelo Oceano Atlântico. A ideia inicial optava pela via de navegação fluvial, subindo o rio Mamoré, né, o território boliviano, e depois pelo rio Madeira até na região do Brasil. Então a exploração começava ali e passava então pelo Brasil. Aí eu coloquei uma foto para vocês, né, dessa ferrovia, das primeiras locomotivas aí nessa região da exploração da madeireira Mamoré. E aqui então eu coloco os dois, né, a ferrovia, né, essa malha ferroviária que também não deu muito certo aí. Vamos ver então a ferrovia madeireira Mamoré, também conhecida como ferrovia do diabo, por ter causado a morte de cerca de 6.000 trabalhadores, né? Comenta a lenda que foi um trabalhador morto, né, para cada dormênio, ou seja, cada pino fixado aí nos trilhos, né? Foi
encapada pelo mega empresário estadunidense Percival Francois. Então, a construção da ferrovia iniciou em 1907 durante o governo do Afonso Pena, e aí já era o Brasil República, e foi um dos episódios mais significativos da história da ocupação da Amazônia, relevando a clara tentativa de integrá-la no mercado mundial através da comercialização de borracha. Só para vocês terem uma ideia, até o final do século XIX para o XX, os caras já tinham produzido muito nessa região, explorado muito a borracha, construído até hoje, né, o consagrado aí, desculpa, estava dando branco aqui, o teatro, então, o teatro de Manaus até hoje, né? Então a região de Manaus vai desenvolver demais, como eu falei para vocês, de 3 mil não índios, vai passar 50 mil pessoas, né, não indígenas nessa região. Então a exploração vai ser muito grande, vai ter um investimento muito grande na região de Manaus, dentre eles o teatro, que até hoje é uma fonte histórica aí do ciclo da borracha, junto com a madeireira Mamoré, que não deu muito certo. Também nós tivemos a questão do Acre, né? Então essa exploração era muito grande nessa região, eles queriam continuar explorando, e aí vem a ideia de comprar esse território da Bolívia, né? Então eu coloquei algumas questões para vocês aqui. Mas o exagero do extrativismo descontrolado da borracha estava em vias de provocar um conflito internacional. Os trabalhadores brasileiros cada vez mais adentravam nas florestas dos territórios da Bolívia em busca de novas seringueiras para extrair o precioso látex, gerando conflitos e lutas e questões fronteirísticas aí que a gente tem que pensar um pouco sobre isso no final do século XIX, que exigiam inclusive a presença do exército pelo militar, por exemplo, o líder aí nesse período, José Plácido de Castro, né, tentando amenizar esses conflitos da exploração da borracha. O Brasil, com tanta grana, acaba comprando então a região do Acre, né? Até hoje tem essas brincadeiras se o Acre existe ou não, por causa dessa questão da compra da região. Ele foi o último território anexado ao Brasil. O Brasil se torna todo aquele mapa ali lindo, maravilhoso, tão grande, com o ciclo então da borracha, compra do Acre, desse território da Bolívia, ok? O fim então do ciclo da borracha em 1910 tem início a concorrência de empresas aí na Ásia, região da Ásia. Eles vão levar então para a Ásia, na região então da Malásia. Então começa a produzir ele com a parceria dos ingleses, começa a produzir, e aí, cara, sem chance para a nossa borracha. Eu estou mostrando para vocês um pouco sobre a exploração da borracha. Os nossos trabalhadores sofreram, muitos morreram aí com essa questão. Mas aí, levando para a Malásia, o Brasil então acaba perdendo, porque em vez de agora sair na mata procurando, né, um monte de seringueiras, agora os caras vão plantar um monte de seringueiras juntas, e aí a exploração é muito melhor na Malásia, e o Brasil então acaba perdendo, porque vai ficar mais barato esse látex lá. Isso provoca uma queda brusca dos preços do látex aqui no Brasil, tornando impossível a exploração do comércio da borracha amazônica. Com isso, a fabricação de borracha brasileira entra em crise, paralisando a economia, e aí acaba esse primeiro ciclo da borracha. Mas nós vamos ter novamente depois um segundo ciclo da borracha na Segunda Guerra Mundial, entre 42 a 45, né? Em 1941, o governo brasileiro fez um acordo com o governo norte-americano para a extração de borracha, né, a extração de látex aí, na região Amazonas novamente, para ajudar nos tanques de guerra, nos pneus e tal. Até o Henry Ford vai vir desesperado também, querendo criar a Fordlândia, né, fortalecendo aqui uma exploração muito grande por motivo do pneu, né? Não vai dar muito certo, muita gente explorada, e a borracha também acaba tendo outras concorrências e não vai dar muito certo. Essa luta da borracha e da quantidade de trabalhadores que morreram, né, que foram explorados nessa região, muita gente ficou rica, né? Muita gente ali da elite brasileira branca desenvolveu demais, principalmente a região da Amazônia, da região amazônica, né, em Manaus. Vai surgir o Acre, mas de qualquer forma foi uma exploração que não foi muito boa para o Brasil, tanto que não é muito bem lembrado desse ciclo aí. E isso vai até a década de 90, essa luta, essa briga, e dentre eles, na década de 90, o mais famoso aí foi o Chico Mendes, um seringueiro que tentava proteger as matas nessa região, mas que acabou sendo assassinado e virou um símbolo, um mártir aí da exploração da borracha. Esse ciclo acabou, mas ainda tem muito que se falar dessa má economia da extração e da exploração do trabalhador, dos indígenas
dos negros e dos trabalhadores pobres na região do Amazonas, principalmente dos nordestinos, tá bom? Então esse foi um pouco aí sobre o ciclo da borracha, que foi entre o século 19 para o 20 aí, e aí então até coloquei aqui um pouco sobre as empresas que surgiram aqui. Olha o jornal, né, de 1927 aqui, ó, falando um pouco sobre a região de Santarém, onde o Henry Ford queria investir na Fordlândia, né, nessa região aí. Coloquei até uma imagem aqui para vocês do High Life Bar. Olha o meu inglês como é péssimo, né? Uma imagem aí com essa exploração do Henry Ford nessa região. Foi uma vergonha essa exploração, mas está aí para vocês a história do ciclo da borracha. E com a morte então do Chico Mendes, isso foi deixado de lado, esse tipo de exploração, mas ainda o que ele lutava, que era pelo meio ambiente da região amazônica, ainda é uma luta ainda de indígenas, também de líderes do meio ambiente no Brasil. Até os dias atuais vocês estão vendo essa discussão voltando à tona aí, e agora a expansão muito grande por motivo do governo Bolsonaro, tá? Então é isso, muita gente ainda morre e muita gente morreu para evitar esse ciclo de exploração de tudo que nós temos aqui de ciclo importante do nosso minério vegetal aqui, beleza? Bons ventos, até a próxima aula, e a gente vai então falando e fechando outros ciclos. Tiro dúvidas lá pelo Teams. Até mais, galera, bons ventos e vamos que vamos!